Pessoal, então retomando aqui a nossa aula, a gente vai dar continuidade aqui, tá bom? É, na, na correção de atividade, ok? Lembrando que a gente está no 10º quesito, não é isso? E daqui a pouco a gente conclui essa correção e daqui a pouco vai ter explicação do conteúdo, tá bom? Deixa eu só falar, comentar algo aqui. Eu espero que não seja alguém que esteja presente, tá? Mas tentou entrar um engraçadinho ou engraçadinha aí, com um nome estranho, com um monte de letra e tal, mas como está com sala de espera, não conseguiu entrar. Tá bom? Então não perca tempo, se for alguém que está aqui presente, não perca tempo com isso, porque não vai conseguir entrar, porque eu vou permanecer com a sala de espera, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Cadê aqui a atividade? Cadê? Deixa eu só colocar aqui na atividade. Ok. Deixa eu compartilhar. Pessoal, então a gente estava realizando a correção do 10º quesito, não é isso? E faltou eu dizer qual é o gabarito do 10º quesito, não é isso? Na aula anterior. Então, veja só. O gabarito do 10º quesito é a letra E, tá bom? Acredito que acho que foi a letra que vocês marcaram, né? Acho que Cláudio, Sérgio, acho que teve mais alguém, só que eu não lembro quem foram agora. A letra E diz o seguinte: o crescimento econômico do Brasil é um fator favorável à entrada de um grande número desses haitianos, atraídos pela possibilidade de melhores empregos e salários. Tá bom? Então, a letra E é o gabarito do 10º quesito, ok? Agora a gente vai para o 11º quesito, que é uma questão bem fácil. Tá? O 11º quesito diz o seguinte: no Brasil, o estado de Roraima, fronteiriço com a Venezuela, é o que mais tem sentido, nos últimos 2 anos, os impactos da crise no país vizinho, onde faltam medicamentos, atenção sanitária e alimentos. Um grupo de moradores de Pacaraima incendiou acampamentos de imigrantes e expulsaram ao outro lado da fronteira. Esse ato é considerado como? Então, o 11º quesito, qual foi o gabarito que Xenofobia. vocês... Sérgio marcou xenofobia, né, que é a letra, deixa eu ver aqui, a letra B. E os outros colegas marcaram que gabarito? Professor, o que seria ginofobia? Ele tem medo de girino, sei lá. Veja, isso é um termo que está dentro das opções aí, mas É, é um termo que não tem sentido, não faz sentido. deixa eu pesquisar. Ginofobia. Ah, tá. Entendi. Então vamos lá, deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat, eu acho que não. Não, ninguém colocou aqui. Então vamos lá, deixa eu voltar lá para a alternativa. Enquanto isso, deixa eu só marcar. Deixa eu só marcar um negócio aqui. Vamos lá. Então agora a gente vai para o 12º quesito. Deixa eu ver aqui, alguém colocou aqui. Tiago Manuel tinha colocado a letra B. Ok, então deixa eu colocar aqui na atividade. Ok. Então vamos lá. Agora a gente vai para o 12º quesito. Tá? O 12º quesito, ele diz o seguinte: qual foi a principal motivação
que levou os venezuelanos a deixarem seu país e seguirem para o Brasil. 12º quesito, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Eu marquei letra C. O Sérgio marcou a letra C. Os outros colegas marcaram o quê? Vamos lá, Ok. Marcos Henrique, Laura, Ana, Carla, Maria Vitória, Tiago, Alisson, Eric, Bruno. E aí, pessoal, vocês marcaram que alternativa? Nossa, brabo. Eu fico imaginando a correção da atividade dessa, se não fossem os meninos que participam. Como é que seria? Exatamente. Eu fico só imaginando como é que seria essa. Tiago colocou aqui letra C, Ana Carolina também colocou aqui letra C. Ok, vamos analisar, ver se é realmente a letra C. Cadê aqui? Atividade. Então, a letra C, ela diz o seguinte. Os venezuelanos vieram para o Brasil em decorrência de uma grave crise política, econômica e humanitária que se instaurou na Venezuela. Tá? Então, o gabarito correto é realmente letra C, que foi a opção que alguns de vocês colocaram. Tá bom? Vamos agora para o 13º quesito. O 13º quesito ele diz o seguinte. Sobre a chegada e o recebimento dos imigrantes venezuelanos por parte do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, você vai marcar a alternativa errada. Então, qual foi o gabarito que vocês marcaram? Essa aí eu não vou falar, só para ver se vai ter alguém que vai falar. Pelo menos no bate-papo. Isso. Vamos lá, pessoal. Coloca no bate-papo aí que eu for a alternativa de vocês. Laura, Ana, Guilherme, Tiago, Alisson, Carla, Maria Vitória, Eric, Bruno. E aí, pessoal, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui, alguém colocou aqui no... Carla não. Ana Carolina colocou aqui letra C. Tá? Ana colocou letra C. Sim. Vamos aguardar agora os demais. Tiago também colocou letra C. É o 13º. Laura. Isso, 13º. Laura também colocou letra C. Eu também. Vamos lá, deixa eu ver aqui se mais alguém coloca. E aí, pessoal, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Coloca aí no chat aí. Eu botei letra C. No 13º, 14º, botei letra D. Sérgio, o 13º tu marcou que letra? C de cachorro, de cavalo. C de cavalo. Então vamos lá, ver se é C de cavalo. Então o 13º, vocês disseram que é a letra C. A letra C disse, lembrando que é para marcar a alternativa incorreta, não é isso? Então a letra C diz o seguinte: muitos conflitos e ataques aos venezuelanos já foram registrados no Brasil, configurando xenofobia, aversão ou discriminação à pessoa estrangeira. Pessoal, essa alternativa está errada. E, gente? Veja só, vocês viram que lá no documentário que eu compartilhei com vocês, que teve alguns depoimentos, né, de Venezuela. Por exemplo, tem um venezuelano que era professor e ele parecia ser bem qualificado, ele tinha especialização, tinha mestrado, e mesmo assim ele disse que sofreu preconceito, tá? E quando diz aqui, ó, conflitos e ataques, isso aconteceu principalmente quando os venezuelanos começaram a chegar lá em Roraima, lá em Boa Vista. Tá? Então, essa alternativa aqui, ela não está errada, essa alternativa aqui está correta. Mas a pergunta pede para você marcar a alternativa incorreta. Vamos ver o que é que diz as outras alternativas? A letra A diz o seguinte: o Brasil não tem capacidade de absorver o número de imigrantes que aqui se estabeleceram, visto que já foi ultrapassada a marca de 4% de imigrantes em solo brasileiro. A letra B diz:
O estado de Roraima é a porta de entrada dos imigrantes no Brasil. E é, por isso, o estado mais afetado pelo intenso fluxo de venezuelanos que lá se instalaram. E a alternativa E diz: faltam, por parte do governo brasileiro, políticas integradoras que acolham os imigrantes e os insiram na sociedade. Isso aí tava meio difícil. E aí, qual é a alternativa que vocês acham que está errado? Eu ainda não sei. Veja só, essa letra E aqui, ó, a letra E quando diz falta por parte do governo brasileiro políticas integradoras, na verdade, essas políticas aqui não faltam, na verdade elas existem. Lembra que eu comentei com vocês que existe uma instituição chamada de CONARE, que é ela quem se encarrega de analisar a documentação desse pessoal. Por exemplo, o venezuelano ele chegando aqui, ele consegue o registro de refugiado. A partir desse registro, ele tem todos os seus direitos garantidos. Para trabalhar, escola para os filhos, sistema de saúde, tá bom? Então, falta de política não é. Então, a letra D, ela está correta, ela não está errada. Mas, repetindo, a alternativa pede para você marcar a alternativa errada. Então, a Então, letra A. só restou aqui letra A e letra B. A letra A diz: o Brasil não tem capacidade de absorver o número de imigrantes que aqui se estabeleceram, visto que já foi ultrapassada a marca de 4% de imigrantes no solo brasileiro. Tá? É a... A alternativa que está errada é exatamente a É, letra A, é. tá bom? Por exemplo, o Brasil ele tem capacidade aí de absorver aí, sei lá, um contingente populacional muito grande, tendo em vista que o seu território é bastante vasto, tá bom? Então, o gabarito do 13º é a letra A. Vamos agora para o último, tá? O 14º quesito diz o seguinte: sobre imigração venezuelana para o Brasil, assinale V para as proposições verdadeiras e falso para as proposições falsas, tá? Então vamos responder juntos aqui. O primeiro parênteses diz o seguinte: segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados, o Brasil é o segundo país mais procurado pelos venezuelanos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Esse primeiro parênteses aí é verdadeiro. Ok, vamos ao próximo. Então, o próximo aqui ó, diz o seguinte: os governantes de Roraima declararam que havia sobrecarga nos serviços públicos do Estado e que, portanto, não seriam capazes de atender à demanda. Verdadeiro ou falso? Letra verdadeiro. Essa daí também é verdadeira, ok? Vamos agora ao próximo. O próximo diz o seguinte: o governo brasileiro não permitiu que o refúgio de venezuelano no Brasil e fechou as fronteiras para evitar o acesso de imigrantes no país. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso é falso, tá? O Brasil não fechou as fronteiras. O pessoal consegue entrar aí e consegue o refúgio, consegue a documentação como refugiado, registro. O último aqui diz o seguinte: a população venezuelana mostra-se totalmente descontente com o governo do atual presidente, Hugo Chávez, que assumiu o país após a morte de Nicolás Maduro. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso aqui é falso porque isso aqui é o oposto. A população ela está insatisfeita com o governo de Nicolás Maduro, tá bom? O governo de Nicolás Maduro, que ele entrou no poder pós a morte de Hugo Chávez. Ok? Então é falso. Então o gabarito do 14º quesito é a letra D. Tá bom? Os dois primeiros verdadeiros e os dois últimos falsos. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui depois. Não, também não tem ninguém na sala de espera. Ok. Pessoal, vamos lá. Então a gente terminou aí a correção dessa atividade. Tem um tema aqui que eu separei para a gente dar uma olhadinha nele, tá bom? Na verdade, esse tema nós já falamos alguma coisa sobre ele, tá bom?
Mas por que que eu estou trazendo novamente esse tema? Porque é um tema bastante relevante para a gente entender aí vários fenômenos, tanto na geografia como na história, tá bom? Então, após aqui a correção dessa atividade, o que é que a gente vai fazer? A gente vai realizar aqui, ó, vamos conversar um pouco aqui sobre esse tema aqui que é regionalização do mundo atual. Cadê aqui? Ok. Regionalização do mundo atual. Então, só um instantezinho. Deixa eu tomar aqui uma água. Pessoal, vamos lá. Então, veja só. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse tema. Deixa eu só ver aqui o nosso tempo. Quando for amanhã, a gente tem mais uma aula amanhã, tá bom? Aí amanhã terá outra atividade semelhante a essa que acabamos de fazer a correção, tá bem? Amanhã terá outra atividade que vocês vão realizar referente a esse conteúdo que a gente vai dar uma falada, vai dar uma conversada nele agora, tá bom? Então, veja só. Então, vocês perceberam que o título é o quê? Regionalização, né, do mundo atual. Então, veja só. Primeiro, a gente tem que compreender o que é região e também compreendermos o que é regionalizar, né? A gente já conversou sobre isso, mas eu vou falar novamente. Regionalizar nada mais é do que você dividir qualquer espaço geográfico, dividir qualquer território. E para que você realize essa divisão, essa regionalização, é necessário que você adote alguns critérios. Você não vai chegar assim, ó, divide aí todo jeito aí, não é bem assim. Tá? Por quê? Porque a partir dessa divisão que você vai realizar, né, essas regiões que você acabou de criar, dentro dela, elas têm que conter elementos que sejam semelhantes. Então, a gente pode dizer que região nada mais é do que um recorte espacial na qual as características presentes ali, elas devam ter o quê? Certa semelhança. Então, são características físicas, elas devem ter certa semelhança. Por exemplo, a vegetação, o relevo, o clima. Se for características, se for adotado o critério, por exemplo, social, então as características sociais presentes dentro desse recorte espacial, que é a região, eles têm que ter alguma semelhança. Por exemplo, a gente acabou de estudar há pouco tempo sobre o continente americano. Isso a gente viu que o continente americano, a gente pode dividir ele de várias formas. Então, nós falamos sobre as duas principais, é isso? Que a gente tem a América anglo-saxônica e a América latina. Então, qual é o critério adotado para essa regionalização? A gente viu que é o critério socioeconômico, né? Por exemplo, os países anglo-saxões, eles foram colonizados por quem? Pelos britânicos. Então, são países que falam inglês. Os países latinos, eles foram colonizados por quem? Principalmente Portugal e Espanha. Então, eles falam língua, né, que teve origem no latim. Agora, a gente pode regionalizar também de outra forma. Por exemplo, a América do Norte, América Central e América do Sul. E nessa regionalização, a gente adota o quê? O critério geográfico, o critério físico, onde você vai ter uma porção, né, lá em cima, que é a América do Norte, depois você vai ter uma porçãozinha pequenininha ali na área central, e depois você tem outra porção bem grande, que é a América do Sul. Tá bom? Então, você pode regionalizar aí qualquer território, desde que você adote um critério para que aquelas regiões que você acabou de criar, a partir do seu critério utilizado, ela tem o quê? Ela tem características semelhantes. Tá bom? Seguindo aqui adiante, deixa eu passar aqui. Cadê? Então, seguindo aqui adiante, a gente vai comentar um pouquinho agora
sobre uma regionalização chamada de países do norte e países do sul. Veja só, atualmente, essa regionalização, ela praticamente já entrou em desuso. Então, praticamente ela não se utiliza mais. Mas essa regionalização aí, ela é muito cobrada ainda em provas, pessoal, vestibulares também. E essa regionalização, ela se deu a partir da fragmentação da União Soviética. Ou seja, essa regionalização aí, ela surgiu após os anos 90. Tá bem? Mas antes dos anos 90, a gente também tinha uma regionalização mundial. Então vamos fazer um recorte temporal aí. Por exemplo, durante a Guerra Fria, né, após ali a Segunda Guerra Mundial, até os anos 90. Então a gente tinha ali os Estados Unidos capitalista, brigando com a União Soviética socialista. Então naquele momento a gente tinha uma regionalização. Então os países que eram capitalistas, desenvolvidos, eles eram chamados de quê? De países de primeiro mundo. Os países que eram socialistas, eles eram chamados de países de segundo mundo. E os países pobres, capitalistas, eles eram chamados de países de terceiro mundo. Então, essa regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo, você praticamente não ouve falar mais. Porque ela existiu ali durante a Guerra Fria, pós a Segunda Guerra Mundial. Então, quando termina a Guerra Fria, aí a gente tem outra regionalização, que é qual? Justamente essa que a gente vai falar dela agora, que é a regionalização chamada de países do norte, aqui ó, cadê aqui? Países do norte e países do sul. Tá? Então, por exemplo, como eu trouxe aqui, ó, com o final da Guerra Fria e a bipolarização, as contradições econômicas e sociais entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos tornaram-se mais evidentes. Tá? Então, pós a Guerra Fria, aqueles países pobres, as características sociais, as características políticas daqueles países, elas tornaram-se o quê? Tornaram-se mais visíveis. Então, nesse momento aí, pós a Segunda Guerra Mundial, pós a Guerra Fria, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, como eu já falei para vocês, a gente vai ter os países, essa regionalização aqui, chamada de países do norte, que concentrava a maior parte dos países desenvolvidos, e a gente tem aqui os países do sul, que era o quê? Que abrigava a maioria dos países subdesenvolvidos. Então, por exemplo, quando a gente analisa aqui, ó, essas incoerências aqui, países desenvolvidos como a Austrália, Nova Zelândia, estavam no hemisfério sul, enquanto vários países subdesenvolvidos localizavam-se no hemisfério norte, principalmente os asiáticos. Então, essa regionalização que a gente vai ver aqui, ó, nesse mapa aqui, observe aqui, ó. Então, aqui você tem uma linha aqui, ó, que ela praticamente divide aqui os países do norte, chamado países desenvolvidos, e os países do sul, chamado de países subdesenvolvidos. Mas perceba que a linha do Equador, ela está aqui, ó. Então, a Austrália e a Nova Zelândia, perceba que elas fazem parte do hemisfério sul. Mas acontece que nessa regionalização aí, ela passou a fazer parte dos países do norte. Por quê? Porque esses países aí são países desenvolvidos. Tá? Acontece que essa regionalização, ela não retrata a realidade. Porque não significa dizer que todos os países do norte, eles são desenvolvidos. Porque, por exemplo, você tem aqui, ao norte aqui, ó, você tem aqui alguns países asiáticos, aqui lá na década de 90, aqui no leste europeu, você tinha aí países extremamente frágeis, por exemplo, que eram os países que estavam naquele momento de transição, né? Anteriormente fazia parte da União Soviética, com a fragmentação da União Soviética, eles passaram a aderir ao sistema capitalista. Então, naquele momento lá, eram países extremamente frágeis. Então, essa regionalização aqui, ela não representava a realidade. Por isso que também foi uma regionalização
que durou pouco tempo e rapidamente ela entrou em desuso. Tá bom? Com relação aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, o que é que a gente tem aqui? Ó? Durante muito tempo usou-se a expressão país desenvolvido para qualificar os países cujas populações apresentavam boa qualidade de vida. Isso aí a gente já sabe. Quando a gente fala sobre um país desenvolvido, logo vem na nossa cabeça que é um país que tem o quê? Que oferece várias oportunidades, é um país que tem uma boa qualidade de vida. Já os países subdesenvolvidos designavam o quê? Os países menos desenvolvidos e países em desenvolvimento, ou seja, são países que não oferecem tanta oportunidade, são países que não têm uma boa qualidade de vida. Isso aí, com certeza, eu acredito que vocês sabem. Então, veja só, com relação aos níveis de desenvolvimento, o que é que a gente tem aqui? Ó? O termo subdesenvolvido ele passou a ser questionado. Tá? Então, a partir do momento que esse termo ele passou a ser questionado, hoje em dia, qual é a regionalização que a gente costuma encontrar em materiais? Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E dentro daqueles em desenvolvimento, a gente vai ter alguns que se destacam, que são o quê? São os famosos países emergentes. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Tá? A ONU, ela também tem uma classificação. A ONU ela classifica os países em desenvolvidos, em transição e em desenvolvimento. Lembrando que a ONU, né, ela foi criada lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz, né, no mundo. Tendo em vista que a Europa, naquele momento, ela não suportaria uma terceira guerra mundial. Então, a ONU foi criada lá desde o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, ela classifica os países também em desenvolvidos, em transição e em desenvolvimento. Por exemplo, como a gente pode observar aqui. Ó. Então, os países desenvolvidos são esses países aqui em amarelo. Aqui, ó. Que são os países que, naquela regionalização que a gente viu anteriormente, eles faziam parte de qual? Fazia parte dos países do norte. Tá? Nesse momento aqui eles são chamados como país desenvolvido. Aí depois a gente tem as economias em desenvolvimento, ou seja, os países em desenvolvimento, que são esses roxos aqui, ó. América Latina, África, Oriente Médio, China, Índia, Paquistão, os países aqui da Ásia, tá bem? E a ONU classifica também os países em transição, que são esses aqui, ó. A Rússia, alguns países aqui da Ásia e também alguns países aqui da Europa. Por que em transição? Porque são países que recentemente deixaram de pertencer à União Soviética. Recentemente tem o quê? Tem 30 anos. Eles deixaram de pertencer à União Soviética, então eram países socialistas, e aos poucos eles foram aderindo o quê? Foram aderindo ao capitalismo. Então, por isso que a ONU classifica como economias em transição. Tá? Seguindo adiante aqui, o que é que a gente tem aqui? Ó? Por exemplo, os países desenvolvidos, a gente já sabe, além de ofertar várias oportunidades, além de ter uma qualidade de vida muito boa, foram os países que promoveram a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Então, por isso que são países, né, econômicos e tecnológicos, tendo em vista que eles que promoveram essas revoluções industriais. Então, por isso que eles têm aí, do ponto de vista econômico e industrial e tecnológico, eles são os melhores. Seguindo adiante aqui, aí a gente vai ter como eu falei para vocês, as economias em transição, são as ex-repúblicas soviéticas, tá? E depois a gente vai ter as economias em desenvolvimento. Lembrando que essas economias em desenvolvimento, por exemplo, países africanos, asiáticos, latino-americanos, são países, ou melhor, são ex-colônias, tá? São ex-colônias dos países desenvolvidos.
Então, esses países em desenvolvimento aqui hoje, que já foram colônia um dia, eles têm o quê? Eles têm uma infraestrutura muito insuficiente. Então, são países que têm uma dependência muito grande de capital estrangeiro, têm uma dependência muito grande de tecnologia estrangeira, tá? São países que têm dívidas externas gigantescas. Então, praticamente todo o dinheiro que ele pega é para despesa, restando aí muito pouco para que haja investimento. Por isso que muitos deles não conseguem se desenvolver. Por quê? Porque depende muito do capital estrangeiro, depende de tecnologia estrangeira. Tá? Aqui, no finalzinho aqui, ó, são algumas características dos países menos desenvolvidos. Isso aqui a gente já sabe, a desigualdade social, a distribuição de renda, economia primária exportadora, alto índice de analfabetismo. Então, tudo isso aí são características dos países em desenvolvimento. Com relação aos países emergentes, já comentei com vocês, os países emergentes são aqueles países que estão no processo em desenvolvimento, mas que dentre os que são considerados em desenvolvimento, eles se destacam. Como é o caso, por exemplo, do Brasil, né? Como é o caso do México, da China, da Rússia, da África do Sul, da Índia. Então, todos esses países citados, eles são o quê? Eles são países em desenvolvimento, mas que se destacam quando comparado com os demais. Tá? Por exemplo, aqui, ó, são um conjunto de países desenvolvidos que apresentam padrão de vida bem baixo e médio, base industrial em desenvolvimento e crescimento econômico e social maior que os demais. Então, uma pergunta, por que esses países emergentes eles se destacam dentre tantos? Porque nos últimos anos eles passaram por um crescimento econômico e social, principalmente econômico, muito grande. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, nos últimos 20 anos, passou por um crescimento muito significativo. Como eu comentei com vocês anteriormente, ele chegou a ser a sexta maior economia do mundo. Tá? Então, foi só o Brasil que passou por essa ascensão econômica? Não. A China, a Índia, a África do Sul, a Rússia, o México, a Turquia, o Chile, são países que conseguiram se destacar dentre aqueles que são o quê? Ou melhor, dentre aqueles que estão em desenvolvimento. Ok? Pessoal, até aqui alguma pergunta, comentário? E aí, pessoal? Tranquilo? Podemos seguir adiante? Sim. Acho que aqui a gente já tá no finalzinho já. Cadê aqui? Aqui os países que eu falei para vocês, considerados países emergentes. O Brasil, México, Argentina, Turquia, Malásia, Indonésia são exemplos de países industrializados em desenvolvimento. Né? Então, esses países aí, eles, não só esse, mas dentre outros, a Rússia, a África do Sul, a China, eles são considerados como países emergentes. E por quê? Porque nos últimos anos eles tiveram uma ascensão econômica muito significativa. Então, por esse fato, eles são considerados como países emergentes. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se entrou alguém depois. Eu acho que não, até porque está na sala de espera, mas ninguém pediu para entrar porque se tivesse pedido eu tinha visualizado aqui. Ok. Pessoal, como for amanhã, a gente tem mais uma aula amanhã, tá bem? Lembrando que na próxima semana os nossos encontros já serão presenciais, é isso? Mas amanhã a gente tem mais um encontro. Tá bom? Então, amanhã, qual será a proposta? A realização de uma atividade, tá? Objetiva, uma X, semelhante àquela que nós fizemos a correção hoje. Tá bom? Então, amanhã eu compartilho com vocês essa atividade, ok? Agora, deixa eu ver aqui, eu gostaria que vocês colocassem o nome aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui, Ana Carolina já colocou. Gostaria que vocês colocassem o nome para a gente encerrar esse nosso momento aqui e para que ninguém esteja levando falta depois, tá bom? Então, quem não colocou o nome ainda, coloca aí no bate-papo
para a gente encerrar esse nosso momento de hoje. Deixa eu ver aqui, eu acho que falta alguém colocar o nome. Você vê aqui que 9 pessoas colocaram o nome, tendo em vista que tem aqui 12 presentes. Então tem três pessoas voando aí. Pessoal, lembrando que tem menos de 1 minuto para se fechar, tá bom? Então, desde já, muito obrigado pela presença de vocês. Então, conforme amanhã, a gente tem mais um encontro aí, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Ok? Tchau. Tchau, tchau. Aí vai ser o intervalo agora, né? Até amanhã. Vocês têm um intervalo agora de 20 minutos. Tá. Ok. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.